católicos são idólatras? No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, Deus diz: não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima dos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Por conta desta passagem, os protestantes nos acusam de idolatria por conta de termos as imagens dos nossos santos. Porém, se nós formos no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo a partir do 10, ele começa, Deus falando aqui para Moisés, explicar como ele gostaria que fosse construída a Arca da Aliança. Ele começa lá no versículo 10, e aí lá no versículo 17 ele começa a falar da tampa da Arca da Aliança, e ele fala: farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2,5 côvados, e a largura de 1,5 côvado. E no versículo 18, farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido nas duas extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro. Olha aqui, veja bem, Deus aqui no capítulo 20, ele fala que não é para fazer escultura, não é para fazer imagem. E aí, lá no capítulo 25 do mesmo livro do Êxodo, pouquíssimas páginas depois, ele manda fazer a escultura de 2 querubins. Será que Deus está se contradizendo? O que é isso, né? Muita gente não entende isso, mas isso é muito simples. O que Deus está pedindo de nós? Por que ele pede aqui para não fazer escultura? Ele não quer que nós fazemos ídolos, né? Como fizeram ainda no livro do Êxodo, lá no capítulo 32, o bezerro de ouro. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: vamos, faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Então aqui, no capítulo 32, o povo está pedindo um Deus, para ser feito um Deus para eles adorarem. E aí Arão vai e fala, né? Então tira os brincos, os colares, as pulseiras de ouro, ele pega todo aquele ouro, funde e faz um grande bezerro de ouro que o pessoal depois vai adorar esse bezerro. É exatamente isso aqui, contra isso que Deus havia dito lá no capítulo 20. Para não fazer imagem, para não colocar alguém no lugar de Deus, imagem nenhum, nada no lugar de Deus. E isso é o que nós chamamos de idolatria. Já com os nossos santos é algo muito, muito diferente, porque nós não idolatramos isso aqui de forma alguma, né? Isso aqui é um ícone, né? Ele é um símbolo, uma lembrança para que nós olhamos aquilo e lembremos, né? Esse aqui no caso é um ícone, uma imagem de Santo Tomás de Aquino. É para que ele fica aqui, né? Perto aqui, próximo da onde eu estudo, da onde eu trabalho, da onde eu preparo as aulas, da onde eu gravo as aulas, para que olhando para ele, eu sempre tenha ele. Olha, esse aqui foi alguém que imitou a Cristo de uma maneira maravilhosa, de uma maneira perfeita, né? A tal ponto de podermos dizer para ele, já não é Tomás que vive, é Cristo que vive nele. E aí, venerando Tomás, e não a imagem, não o gesso, a resina, sei lá do que é feito isso, e não venerando esse material, mas olhando para ele, lembrando de Tomás, venero Tomás, não pela figura de Tomás em si, mas pelo Cristo que habita nele. Venerando Tomás de Aquino, eu adoro a Deus. E é isso é o que nós, católicos, fazemos com os nossos santos. Veneramos o santo e nessa veneração adoramos a Deus. E por isso nós temos as nossas imagens, né? São apenas lembranças, são símbolos. Por isso também nós temos as fotos dos nossos familiares,
né? Quadros, esculturas de pessoas famosas, grandes monumentos em homenagem a pessoas famosas. Ninguém adora, né, uma estátua lá do Pelé em Três Corações. Aquilo é para lembrar, é uma homenagem que estão fazendo para ele. Então é muitíssimo diferente do que o que é pedido aqui, né, do que Deus pede em Êxodo 20 e que é desobedecido lá no mesmo livro, Êxodo 32, quando o pessoal constrói o bezerro de ouro. Então é isso, né? Então isso não é um ídolo, isso é um ícone. Então é isso. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus.